Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, eu aqui mais uma vez para gravar os meus vídeos, que fazia tempo que eu não gravava, né, gente? Bom, agora nós estamos aí numa semana de Natal, né, que daqui a pouco vai entrar aí a partir de amanhã, né? Tô de férias e aproveitei para vir gravar o meu videozinho. Bom, antes de mais nada, eu queria deixar um capítulo da Bíblia para vocês que se encontra em Salmos 30, capítulo 30, versículo 5, que diz: Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor, né, gente? Eu gosto muito dessa passagem dos Salmos, né? Inclusive desse versículo, porque ele fala a respeito de esperança, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né, gente? Ou seja, todos os dias nós temos a oportunidade de vivenciarmos coisas diferentes, né? E de Deus nos abençoar, né, gente? De Deus mudar a nossa vida, transformar e aprimorar os nossos sonhos. Ai, gente, que alergia. Ah, desculpa, galera. De aprimorarmos os nossos sonhos, mudarmos de rota, valorizarmos melhor a vida, né? Aquilo que está à nossa volta, saber dizer até mais, se despedir, fechar ciclos, né, gente? O mês de dezembro, na realidade, juntamente com esse versículo que fala, né, sobre a esperança, que para mim trata-se de esperança, né, de dias melhores. Assim é o mês, né, de dezembro, o mês de Natal, a mudança de ciclo, a mudança de ano, né, gente? Nós estamos aí caminhando logo mais para o ano de 2026. E eu espero sim que o ano de 2026 seja ainda melhor do que o de 2025, né? Todos os anos, né, nós passamos por situações novas, né, onde o Senhor ele nos traz nova esperança, como o próprio versículo, né, de Salmos 30, versículo 5 diz, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Principalmente nesse trecho, né, que eu gosto bastante. Porque quantas são as vezes, né, gente, em que nós no oculto choramos, né? E que muitas das vezes nós não contamos para ninguém, que as pessoas elas não sabem o que passamos. E muitas das vezes nem há necessidade de se falar a respeito, de contar, né, gente? Mas o Senhor ele é muito bom, porque a cada amanhecer ele vai renovando a nossa alegria, a nossa força, a nossa esperança, as nossas expectativas, os nossos sonhos, né? Às vezes a nossa vida não caminha do jeito que gostaríamos que caminhasse. Mas tudo aquilo que nós passamos no decorrer do ano é por permissão de Deus, né, gente? Então, eu tive a oportunidade de ter experiências maravilhosas no trabalho, na vida também ministerial. Eu tive a oportunidade de ter grandes experiências com pessoas, né, gente? Mas uma das coisas que hoje, com mais maturidade, eu aprendo que ciclos também se fecham, né, gente? E às vezes o Senhor ele vai nos conduzindo para situações em que muitas das vezes nós não esperamos. Às vezes nós pensamos que iria ocorrer num determinado lugar, num determinado grupo de pessoas, e muitas das vezes isso em algum momento muda. O que eu sempre costumo dizer, né, gente? Quando eu gravo meus vídeos e falo sobre relacionamentos, eu sempre pontuo e falo a respeito disso. Que Deus ele não obriga nenhum de nós a nada, né? E o que ele quer mesmo é que dentro daquilo que ele rege para nós, para nossa vida, é que a gente realmente caminhe nele e seja feliz com ele, né, gente? Porque assim, não adianta criarmos expectativas nas pessoas, num trabalho, né, nas coisas que estão à nossa volta, porque por mais que a gente crie, porque por mais que a gente não queira criar, no fundo a gente cria, a gente sabe que nessa vida tudo é efêmero, tudo passa, né, gente? E a gente vai vendo a nossa vida mudar com o passar do tempo. Aí, sabe, eu fiz umas coisinhas que eu quis me presentear, né, gente? Eu quis me presentear
eu fiz uma sacola, né? Criei uma sacolinha de coisas que eu queria comprar, coisas bobas, aparentemente supérfluas, né? Mas que eu pensei, deixa eu fazer, né? Aí, eu comprei 3 taças dessa pra mim, né? Essa e mais 2, 3, né? Que eu comprei pra mim e pro meu velhinho, né? Pro meu gordinho também pra gente usar. Aí no final do ano, na minha sacolinha, gente, gorda. Na minha sacolinha gorda, gente. Eu montei uma sacola só pra mim de coisas bobas mesmo, sabe? Coisa supérflua, tipo gastar dinheiro com besteira. Mas não é, sabe, gente? São coisas bobas que parecem bobas. Aí eu abri pra ver, né? Esses negocinhos aqui que eu quero fazer algumas coisinhas de maquiagem, né? E tudo. E eu pensei, deixa eu comprar, né? Aí eu comprei aqui um monte, sabe, gente? Aí vem essas coisinhas aqui, ó. Vem um monte assim nesse saquinho, né? Aí eu comprei pra fazer maquiagem pra mim de todos os tipos, né? Maquiagens que eu gosto. Comprei pincel, né, gente? Pincel para fazer maquiagem também, esse tipo de pincel. Comprei, gente, uma capinha de celular. Olha só, gente. Que boba, né? A gente, umas coisas assim que eu também não entendo, mas tudo bem, eu faço. Aí comprei esse negocinho, né? Kit de maquiagem também facial, que eu quero fazer. Aqui, sabe, gente, coisas assim bobas, sei lá, que eu quis comprar pra mim. Eu quis montar uma sacolinha disso, sabe? Só pra mim. Aí eu comprei esse negocinho aqui. Deixa eu ver aqui. Agora pra abrir, né, gente? Pronto, abriu. De coraçãozinho, olha que legal. A espuminha. Falando sobre amor, né, gente? Quando chegar o homem da minha vida, com a graça do Pai, né? Se assim Deus permitir, ele que sabe, não, eu não posso ficar sem Deus, né? Aí temos aí, né, o presente do Senhor, um espelho. Um espelho, gente, um espelho pra ver a vida, né? A vida e me ver, né? Aí, essa colônia que eu comprei no armário Fernando, lá em Suzano, bem cheirosa, sabe, gente? Eu pensei, deixa eu comprar pra mim, né? Eu tinha visto a verde, mas eu achei a verde um pouco mais enjoadinha. Embora fosse gostoso, mas enjoado. Esse daqui tem um cheirinho bem suave. Parece talco, sabe? Aí eu comprei pra mim, gente, essa Del Colônia. Que boba eu, né, gente? Mas tudo bem. Pó de banana, né? Para as minhas makes, que eu gosto, né? De fazer. Então, pó de banana. Antitranspirante, que eu adoro, né, gente? Eu uso isso sempre. Que eu gosto, né? Porque eu detesto ficar suando, né, gente? Ficar fedendo. Eu sou chata pra essas coisas. Tá aqui. Sabe, gente? Coisas assim que eu tirei. Gente, umas coisas. Isso daqui eu ganhei, né? Minha irmã tinha ganhado, mas ela não gosta muito dessas coisinhas, que ela é chata, né? Pra essas coisas ela não gosta. Mas eu gosto, ganhei um chaveirinho de urso. Isso daqui foi ela que me deu. Esse chaveiro de dado fui eu que comprei. Pra brincar, sabe, gente? Ai, umas coisas assim. Comprei um negocinho, um kit de sombras, né? Que eu gosto de fazer uma maquiagem, né? Aí sombrinha marrom clara, uma marrom mais escura e o branco pra iluminar. Veja só. Um gloss. Um gloss. Um lip gloss, né? Se é bom, eu não sei, mas o fato é que eu comprei porque eu achei bonitinho. E, por fim, um brinquinho. Um brinco. Né? Um brinco, gente. Assim, sabe? Pode parecer coisa banal, mas coisas assim que você começa a ver que você tem que pensar em você. Sabe assim? Até a sacolinha, gente. Comprei a sacolinha nova só pra montar esse kit. É umas coisas assim, eu vou guardar aqui dentro, porque depois eu vou guardar minhas coisas, né? Sei lá, não sei. Bobeira, né? Você vai passando o tempo ficando velha e ficando doida. Brincadeira, gente. Eu não me acho velha, tá, gente? Quando eu falo assim é porque realmente, né, gente? Eu tô num período da minha vida, né? Que faz parte da vida de toda mulher, que é o período da menopausa. Tem problema? Não, gente, não tem problema. Para com isso, tá? Para com isso. Você que acha que isso tem problema, gente, deixa de frescura. Aprende a lidar com essas coisas da vida, gente. Tem gente que tem uma vergonha de falar sobre determinados assuntos, sabe? Ai, que você tá se expondo. Para com isso, gente. Pelo amor de Deus. A gente vai envelhecer. Faz parte da vida. O que tem que acontecer é a gente envelhecer com alegria em Cristo. Eu não queria ficar velha se eu pudesse escolher. Mas faz parte da vida, né, gente?
E graças a Deus, para a idade que tenho hoje, eu estou muito bem, obrigado. Então, gente, o que muitas das vezes envelhece não é apenas a aparência física, às vezes é o nosso pensamento. Sabe, a gente tem que renovar a nossa mente, né? A metanoia significa, né? Transformação de mente. Aí eu comprei um chocolate, né? Porque a pessoa, né, na menopausa quer comer um docinho, né? Gente, comprei isso daqui. Pra formar minha sacolinha, minhas balinhas, né? Eu gostava muito de levar quando eu ia trabalhar. Aí, gente, comprei pra fazer o tratamento. Colágeno de ácido hialurônico. Comprei pra eu tomar isso daqui. Fazer tratamento. Me foi passado aqui pelo posto, gente. Esse remédio para tratamento da menopausa. Aí comprei essa vitamina, né? Depois eu vou ter que comprar, tá quase acabando. Tá aqui, comprei, gente. Esse daqui é colágeno, é suplemento alimentar. Aí contém zinco, selênio e vitaminas em cápsulas com colágeno hidrolisado, né? Então, gente, aí tem outro também, né? Comprei uma vitamina aqui, que eu também tô tomando. Essa daqui eu mandei manipular, né? Pra tomar. Bom, gente, fora o que eu ganhei no posto. Gente, ó, olha. Virou uma farmacinha. Gente, olha a minha caixa. Tem só essa? Tem não. Gente, é de rir. Parece uma coisa meio doida, né? De gente meio doida. Tá bom, também acho. Mas tá aqui, ó. A minha farmácia, gente. Um monte de coisa. Esse daqui eu comprei, né? Que esse daqui é pra gripe, essas coisas, né? Gente, umas coisas assim. Eu dou risada. Eu pensando, gente, é sério que a gente envelhecer é isso? É, gente, é isso. Aí tem os remédios aqui, esses daqui já são mais antigos. Aí pomada, sabe aquela pomada de bebê? Pra assadura, que diz que é bom também passar no rosto? Pois é. Eu faço isso, gente. Eu faço isso. Eu cuido da minha cutis. Cuido da minha beleza. Cuido, gente. Aí eles passaram também esses... O médico passou, né? O seu Nivaldo passou isso daqui, ó. Falou que é muito bom. Tô tomando ele. 10 gotinhas, né? Todos os dias. Até remédio de pressão, gente. Ganhei 2 caixinhas dessa na farmácia popular. Losartana. 50 miligramas. Comecei a tomar, né? Porque eu tava com problema de pressão alta. Acho que agora normalizou. Eu ia medir ontem na minha irmã, não esqueci. Aí aqui, antialérgico, né, gente? Dorflex, eu caí. Dorflex, gente. Aí junto com o de pressão veio esse hidrocloratiazida. Tá aí, gente. Aí ganhei esses dois desse. Tô tomando um. Esse daqui tá cheio, né? Que o doutor Nivaldo aí passou pra mim, pra gastrite. E eu, gente, ganhei também o homem para avó. Ai, eu tô na glória com o Senhor, sabe? Eu tenho meus remedinhos. Aí eu ganhei outra caixinha desse do hidroclaricida, ganhei no posto e ganhei na farmácia popular, gente. Ganhei demais. Ibuprofeno também ganhei. Ai, gente, tô feliz. Tô feliz porque o ibuprofeno, quando precisa tomar, serve pra mim e pro meu pai, né? Não é bom se automedicar, mas às vezes precisa, né? É bom ter. Esse daqui é meu colírio, gente. Então, gente, nada a ver, né? Tá bom. Mas eu quis mostrar essa farmacinha, né? Por que, Jô, mostrar isso? Porque, gente, faz parte da vida, sabe? Eu acho que a gente tem que ser feliz até nessas coisas. Porque Deus, ele é tão bom que ele abençoa essas coisas pra gente ter que, né? Pra não ter que comprar, né? Porque eu não tô ganhando tanto assim, né? Ainda não tô rica. Então, gente, a gente ganha essas coisas aí, ó, é bênção, sabe? Nas pequenas coisas a gente tem que glorificar o Senhor, sabe? Tem que glorificar o Senhor. E eu aprendi isso, as duras penas, né? Porque às vezes eu sei que eu tenho coração meio duro para certas coisas. Mas assim, eu vejo o agir de Deus, sabe, gente? A bondade do Senhor. Aí, como eu mostrei antes pra vocês, a minha sacolinha caprichada, né? Que eu mostrei agora com as coisas. Sabe, pequenas coisas, gente, que... Ai, meu nariz. Querendo espirrar. Então, gente, pequenas coisas que parecem ser tão sem fundamento, que parecem banais, que parecem bobas, mas que você vê que a gente tem que ter gratidão nas pequenas coisas. Sabe, eu louvo ao Senhor por isso, porque o Senhor, ele tem abençoado a minha vida, sabe? Em coisas que eu nem imaginava, assim, sabe? Tem feito muito mais do que eu imagino. Claro, tem momentos, gente, que a gente não tá bem, tem momentos, sim, que nós temos os nossos altos e baixos, principalmente nessa transformação corporal, né? Mas nada que seja impossível, sabe, gente? Eu tenho visto o agir do Senhor, né?
tenho tomado meus remédios, né, para fazer o tratamento dessa questão de menopausa e tudo, porque faz parte da vida da mulher, né, gente? Não é só da mulher, não, o homem também. Porque a partir dos 40, o homem também vai decaindo, né, gente? Tem uns que decaem mais tarde, outros mais cedo, e faz parte da vida aí, tudo bem, gente. Sabe? Eu acho que a gente não pode abrir mão da essência de cada um de nós por causa dessas situações que não são fáceis, realmente são difíceis, e que se nós pudéssemos escolher, é claro que nós não passaríamos, né, gente? A gente gostaria de passar situações melhores, mas tem coisas na vida que faz parte, e envelhecer é uma delas, né? Mas envelhecer, gente, sabe, eu não quero ser aquela pessoa, eu espero no Senhor, né, porque eu tenho o meu lado chato, mas eu não quero envelhecer e ser aquela pessoa chata, sabe? Aí a gente estava numa reunião lá da igreja, acho que foi na confraternização, não sei quem que falou, não lembro quem foi. Falou assim, às vezes, não sei o que tá se achando velho, idosa. Não, gente, não é isso. Eu sei quem eu sou. Eu sei da minha identidade no Senhor e sei quem eu sou. E isso faz parte. É justamente por saber quem eu sou que hoje em dia não me incomoda. Por isso que o bom da maturidade, gente, é isso. Quando a gente tem maturidade em Deus, porque não é só na questão física, humana, não, é em Deus. Isso nos faz entender que coisas da vida que até então lá atrás nós dávamos importância, hoje a gente não dá mais a mesma importância e tudo bem. Sabe, é justamente falando sobre isso, não me acho velha. Aí eu tava brincando, né, de subir. Ai, quando a gente sobe no ônibus, tudo que a gente tem medo é de cair. Tudo que a gente não quer cair. E é verdade, gente. Porque depois dos 40, né, os ossos ficam mais frágeis. Gente, é isso. É falar do assunto com leveza. É se ver com leveza. É perceber que o nosso valor, ele não está vinculado àquilo que é passageiro, que é efêmero, como a nossa imagem. Porque a nossa imagem, a nossa aparência, ela vai passar. A gente não vai ficar jovem para o resto da vida. E um dia finaliza quando vem a morte. E louvado seja o Senhor, sendo salvo já está valendo, glorificado seja o nome do Senhor. É isso, gente, é sobre isso, sabe? É sobre o lidar com essas fragilidades da vida, que não é fácil, não é, gente. Tem dias que a gente fica irritado, tem dias que... Nossa, eu estava num período de muita irritabilidade, que a menopausa, ela traz isso, sabe, gente? E não só a menopausa, também os períodos da mulher quando ela está menstruada ou vai para menstruar, tem mulheres também que ficam com essa oscilação de humor, né? É que agora eu tô numa fase da vida diferente, né? Mas, gente, claro que é cansativo, às vezes a gente não tá legal, isso faz parte, é fato, sabe, gente? Mas isso é para qualquer ser humano, e não é só o ser humano mulher, o homem também, gente. A gente pensa que não, mas o homem também tem mudanças. É que a diferença é que a sociedade, ela cobra mais quando ocorrem essas mudanças nas mulheres do que nos homens. Por quê? Porque quando a mulher tem o seu corpo transformado, nossa, a sociedade se escandaliza. Mas quando é o homem que fica barrigudo, ninguém liga. Entendeu? Para o homem, tudo bem. Agora, para a mulher, não. A mulher quando envelhece, a gente já tira por aquelas atrizes, né, gente? Quando a gente vê ali reportagens, né, algumas manchetes a respeito, falando de, por exemplo, uma vez, há um tempo atrás, foram falar da Vera Fischer, né, que a mulher, gente, a mulher era linda quando jovem. Claro, hoje em dia a beleza é diferente, por quê? Porque a pessoa envelheceu. Ela continua sendo bonita, porém mais velha. E a beleza da velhice com a beleza da juventude tem diferença. E não é a mesma beleza, com certeza. A beleza da juventude ficou lá atrás. Quantas vezes a gente olha algumas fotos nossas mais antigas, a gente vê, nossa, como eu tava linda, como eu tava bem. Eu mesma já me peguei vendo isso. Mas hoje eu louvo ao Senhor, porque eu penso, apesar disso, eu não tinha a maturidade, a visão e o pensamento que tenho hoje. Do que me adiantava toda aquela beleza? Porque eu tinha as minhas fragilidades do mesmo jeito que hoje eu tenho, porém com mais saúde mental. Né, gente? Diferente de antigamente. Antigamente, era difícil para mim lidar com algumas situações da vida. E eu creio que para vocês também, que ninguém é diferente. Então, gente, sabe, é disso, é sobre isso, né? Saber que essas transformações, essas mudanças, elas não definem a gente. Claro que a gente tem que fazer de tudo para cuidar, né? Da nossa saúde, ter qualidade de vida, mas a gente tem que aprender a se aceitar do jeito que a gente é. Porque que nem tem coisa, gente, que a gente não vai mais recuperar, infelizmente. Porque a juventude era uma fase. Agora, a idade, ela vai trazer outra fase, outras experiências, outras vivências. Coisa que na juventude, nossa, um corpo mais definido, pá,
Hoje em dia, gente, de verdade, não dá pra ter isso, entendeu? E tudo bem. E a gente tem que se sentir maravilhosa, bonita, linda e bem dessa forma. A única coisa na menopausa que eu não gosto, gente, é quando eu estava suando. Agora eu melhorei mais, graças a Deus. Mas antes eu estava suando demais, né? Porque a menopausa traz aquelas labaredas infernais, né, gente? Mas graças a Deus aquela fase melhorou mais pra mim. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu não gosto de suar. Isso eu sou chata. É a coisa que eu não gosto é disso. E a irritabilidade também vem junto, mas até aí, até a minha irritabilidade eu consigo lidar, gente. Mas a parte do suor é que eu não gosto. Mas eu louvo ao Senhor, porque eu tô bem na fita nesse sentido, né? Aí, glórias a Deus, por isso o Senhor tem amenizado isso. Deus seja louvado, o meninão é lindo. Louvado seja o meu Senhor. Porque isso tem abençoado, tem ajudado mais. Né? Porque eu reclamava, eu era meio reclamona sobre isso. Mas é isso, sabe, gente? É a gente saber lidar com essas transformações e mudanças. E também, gente, futuramente, posteriormente, seja pra você, ou seja pra mim, seja pra quem for, quando você arrumar alguém, e Deus assim permitindo, preparar alguém pra tua vida, é você lidar com isso e a pessoa também saber lidar com essa fase sua, sabe? É isso, se trata disso, gente, sabe? E saber que você, como mulher, mesmo nesse período, ou que passe, ou que já tenha passado mais, esteja melhor, faz parte da vida e que isso não faz de você uma mulher definida e acabada. Não, gente, pelo contrário, é você se cuidar, vai cuidar da alimentação, porque traz o inchaço, que eu tava com muita retenção de líquido, aí graças a Deus desinchou um pouco mais, porque eu tô tomando esses comprimidos aí, que é justamente para isso, né, além do remédio da pressão, então isso já me ajudou bastante, e aí você trata também no natural, né, com chás, essas coisas, né, chá de amora, né, chás que você pode tomar, até o detox, né, com beterraba, com cenoura, essas coisas, eu até tenho que fazer, é que eu não gosto. Tipo, eu fico pensando, ai Jesus, ai, tem que tomar aquilo. Mas se for preciso, eu tomo, né? Então, gente, é isso, sabe? Se trata disso. Sabe, a gente tem que se olhar como especial, independente de qualquer situação. Porque se a gente não se valorizar, ninguém mais vai, sabe? E não aceitar qualquer coisa, sabe? Não aceitar, eu já tinha gravado um vídeo falando a respeito disso, sabe, gente? Tem coisas que a gente aprende a engolir, às vezes a gente faz a louca, é bem isso, gente, uma das coisas que eu aprendi. Ai, glorificado seja o Senhor, porque a maturidade traz isso. Nem tudo a gente precisa ter razão, sabe? Às vezes é calar a boca, sabe? Às vezes é você ignorar, às vezes as pessoas elas ferem a gente porque ferem, né, gente? O ser humano ele é fogo. E a gente também faz o mesmo com as pessoas, né? Muitas das vezes a gente abre a boca, a gente fere e também as pessoas abrem a boca e nos ferem. Mas sabe o que é bom, gente? Dentro disso, às vezes é você fazer a louca, sabe? Uma das coisas que eu aprendi com a maturidade, hoje em dia, com mais idade, sabe? Não dá pra perder tempo. Hoje em dia eu tenho preguiça de discutir certas coisas, sabe? Quando eu enxergo todo um cenário, sabe, de situações negativas, eu já me preparo para ou eu vou me posicionar falando alguma coisa e sendo sincero do jeito que eu sou, ou eu vou fazer a louca, dar uma de retardada, pensar, dane-se, porque a sua opinião não me define. É isso, gente, sabe? Uma das coisas que eu aprendi. E assim, de verdade, hoje em dia eu tenho essa visão. Sabe, gente, estar sozinha é muito melhor do que estar com pessoas que não estão com a gente. A gente precisa, sim, de pessoas. Eu amo, eu gosto de estar com pessoas. Eu amo conhecer pessoas de vários jeitos, sabe? Mas eu sou aquela pessoa também, gente, que quando eu vejo que eu não sirvo mais para determinadas pessoas ou lugares, aí eu, sabe, beijinho, beijinho, pau, tchau, tchau, né? É isso, sabe, gente? Isso não quer dizer que eu não ame as pessoas, mas o que eu penso é, tem coisa, gente, que por mais que você dê, se isso não for enxergado, não adianta perder tempo, sabe? Então, ou às vezes o ciclo se encerra com determinados lugares, pessoas, entendeu? E é isso, e tudo bem, sabe? E tudo bem. Isso não quer dizer que a gente não vai sentir falta, que a gente não ame as pessoas, não é isso. Mas é que talvez você já não caiba mais, sabe? Uma das coisas que eu aprendi é isso. Às vezes você quer estar com aquelas pessoas, porque você tem amor a elas. Mas ao mesmo tempo, quando você começa a enxergar todo um cenário de que você ama sozinha, é que nem relacionamento sentimental. Você faz o quê? Tchau. Sabe? É assim que funciona. É porque você quer? Muitas das vezes não. Mas muitas das vezes também Deus tem um propósito.
Porque Deus, ele tem várias, eu penso, né, gente, no meu entendimento eu acredito que seja isso. Deus, ele tem várias alternativas. Só que tem aquelas que não são apenas nossa escolha, mas escolha de outras pessoas também, que não depende somente de nós, mas depende de outras pessoas. E muitas das vezes a gente não pode ficar à mercê de outras pessoas. Por quê? Porque é muito importante, gente. Eu digo isso como um conselho, tá bom? Se eu puder dar é esse. A gente precisa ter pessoas que queiram crescer junto com a gente, que celebrem com a gente. E tem pessoas que elas ainda não têm maturidade para isso, sabe? Elas não conseguem ainda acompanhar nesse ritmo, nessa maturidade. Ou talvez não exista realmente uma confiança genuína. Então, quando não existe isso, o que você faz? Sabe? Eu, nesse sentido, pra mim, sabe? Eu agradeço, sabe, as pessoas com quem convivi em várias circunstâncias da minha vida, seja na igreja, seja no trabalho, seja onde for. Eu agradeço, eu louvo ao Senhor, porque tudo nos ensina. As pessoas, elas são importantes para nós, elas nos ensinam. Mas tem momentos que, quando você vê, ou o ciclo já se fechou de fato, algumas coisas o Senhor tem me trazido, né, a revelação, e eu estou tentando entender isso para ter certeza, para não fazer nada, ou tomar uma atitude por mim mesma. Então eu tenho analisado isso. Ou de repente, de fato, Deus vai tratar com cada um de nós, tanto de um lado quanto de outro. É assim que funciona. Agora, uma coisa que eu aprendi, gente, é a não forçar a entrada. Sabe? A não forçar a entrada. Sabe? Forçar, se diminuir para caber, para ser aceita. Sabe? Ou aceito, porque tanto também pode ser para a mulher quanto para o homem, pode ser para mim, ou pode ser para você que pode estar passando por isso. Sabe? Ficar forçando a entrada, não, gente. As pessoas têm a liberdade de escolher se te querem na vida delas ou se não querem. Sabe? E é simples assim. O que não dá é pra gente se anular para beneficiar o outro. Isso eu não faço nunca mais na minha vida. Já estive muito nesse lugar e nesse lugar eu não volto mais. Porque a visão de Deus é andar para frente, não é andar para trás. Porque o passado fica lá atrás. O Senhor, ele faz nova todas as coisas. E é isso que eu aprendo. E eu até ouvi pregações a respeito disso. Sabe, o Senhor, ele quer fazer nova todas as coisas, né? E às vezes você ficar debatendo, tentar provar pro outro que você tem boa intenção, que você é sincera, que você é verdadeira. Cara, isso não funciona. Sabe, uma das coisas que eu aprendi na minha vida. Quem tem que confiar e acreditar em mim é o Senhor. As pessoas, elas vão acreditar naquilo que é conveniente. Então não adianta a gente tentar forçar, entendeu? Aí tem horas que você tem que fazer de doida, sabe? Aí você faz a louca e vida que segue, é simples assim. Sabe, não dá pra ficar perdendo tempo querendo provar, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, acredita quem quer, porque quem gosta de verdade, a pessoa que gosta da gente de verdade, gente, seja numa vida sentimental, seja numa amizade, ela vai acreditar naquilo que a gente é. Agora, quem realmente não é pra nossa vida, quem não gosta, não adianta. É jogar pérolas aos porcos. E quer dizer que as pessoas sejam porcos? Não, gente. É no sentido figurado. É jogar pérolas no sentido de perder tempo. Não quer dizer que as pessoas sejam porcas, enfim. Não é nesse sentido, não se trata disso. Se trata de perder tempo em situações que não são para ser, com pessoas que não é para ser. Sabe? É nesse sentido. É o que eu interpreto, é o que o Senhor me traz como entendimento. É nesse sentido. Sabe? É não perder tempo, porque o Senhor, ele nos ama de tal maneira que o que ele quer ver na nossa vida é realmente o nosso bem-estar. Sabe? É a gente se dar o maior valor e a maior importância, não se achando superior e nem melhor do que ninguém. Não é nada disso. Sabe? Mas a gente se ver como alguém importante diante dos olhos dele. Confiar e acreditar que é ele quem rege todas as coisas. E que nós temos o nosso valor intrínseco nele. É no Senhor, é nele. Não nas pessoas. O tratamento que as pessoas nos dão, ou nos dão, no caso de uma pluralidade, num plural, né? Não nos define. Não nos define, gente. O que o outro acha de você, o que o outro acha de mim, não me define. Se ele acha que você é sincera, que você é verdadeiro, verdadeira, ou que você não é, que você é falso ou falsa, sabe? Não nos define, gente. É a visão que o outro tem. E isso, Deus vai mostrar no tempo que for, que lhe apraz, né? No tempo dele. Então, sabe, gente, uma coisa que hoje em dia eu não me preocupo realmente com a opinião dos outros. E eu sei, creio que tenho muita coisa na minha vida, que Deus, né, na realidade tem na minha vida para ser trabalhada. Com certeza, eu não sou uma obra acabada. Eu ainda preciso muito, sabe, ser tratada.
Mas uma das coisas que eu aprendi, gente, quem não está comigo está contra mim, sabe? Então o que acontece? Quando a gente vê uma situação dessa, a vida muda, os objetivos mudam, e é simples assim. E eu sou uma pessoa que eu tenho essa coisa, eu já falei sobre isso, já gravei, né, sobre isso, eu acho que, não sei até que ponto é bom ou ruim, né? Eu sou uma pessoa que eu me canso de situações, eu me canso de ambientes, sabe, de lugares de estagnação. Eu me canso, sabe? Eu tenho necessidade de recomeços. Claro que a gente não pode viver de recomeço em recomeço constantemente, né, gente? Mas se for preciso na minha vida, eu não sei, né? Deus é quem sabe. Eu sou muito aquela pessoa, sabe? Eu gosto de dar oportunidade de conhecer outras pessoas, pessoas novas, ambientes novos. Os problemas mudam? Não, gente, os problemas não mudam. Às vezes são os mesmos ou piores. Não mudam. Nem eu, né, mudo se eu não permitir que Deus me trate, nem eu posso mudar. Quem dirá as pessoas, né? E aprendi isso na minha vida, né? Que eu não mudo ninguém, né, gente? Eu posso sugestionar. Agora, mudar, eu não mudo ninguém. Eu não mudo nem a mim mesmo, quem dirá os outros. Sabe, quando a gente aprende isso, gente, louvado seja Deus, é liberdade. Sabe, é liberdade. Por quê? Porque quando a gente aprende isso, a gente começa a ver o nosso real valor. E não pautar o nosso valor naquilo que as pessoas acham, naquilo que elas falam a nosso respeito. E foi isso que eu fui aprendendo. Sabe, toda a honra e a glória seja dada ao Senhor. Sabe, eu agradeço os lugares nos quais estive, até mesmo quando se trata de igreja, sabe? Porque ninguém é perfeito, as pessoas não são, eu também não sou. Eu agradeço, louvado seja o nome do Senhor, por lugares que passei e que tive a oportunidade também de aprender de forma diferente, com pessoas diferentes. Eu agradeço ao Senhor, mas a vida ela caminha, gente, sabe? Quando você vê que situações em ambientes elas mudam, hoje em dia você nem lamenta e nem chora, você simplesmente vai embora se for preciso. É simples assim. E eu sou aquela pessoa, como eu falei, por eu me cansar de pessoas, de ambientes, não porque as pessoas sejam cansativas, não é isso, gente. É uma coisa minha, tá? Claro, tem pessoas que são complicadas, tem, também não vou aqui, né, gente, sabonetar. Mas eu tô falando que é uma coisa minha, do meu íntimo. Eu tenho essa necessidade de novos horizontes, sabe? Não sou uma pessoa que eu fico, eu sofro, tá, gente? Eu não vou dizer que as coisas são indiferentes pra mim. Eu sinto, eu sofro, mas passa. Assim é na vida sentimental também, entendeu? Mas eu caminho e acabou. Porque percebi e entendi que muitas das vezes aquilo que nós declaramos e sentimos aos outros, se não é correspondido, tudo bem. E é assim que funciona a vida, sabe? Então o Senhor, ele foi me ensinando isso. Ele não força nenhum relacionamento, gente, nenhum relacionamento sentimental. Ele não força nenhum relacionamento familiar. Ele não força nenhum relacionamento de igreja, de amizades. Ele não força nada disso, nem até de trabalho. Ele não força nada disso, gente. São decisões nossas. São decisões nossas. Sabe? Então eu agradeço ao Senhor. Agradeço os lugares, sim, que eu passei. E se for preciso um novo ciclo na vida, tudo bem. Deus é quem sabe. Mas por que que eu estou falando isso pra você, gente? Porque a gente passa mistura de sentimentos, principalmente em determinadas fases da vida. Sabe? Aí são pensamentos que muitas das vezes mudam, pensamentos fisiológicos, pensamentos emocionais, espirituais, sabe? Vão trazendo mudanças de pensamento. Então, tem momentos na vida que Deus quer tratar conosco. E tudo bem. Às vezes é difícil. É, gente, às vezes a gente gosta. Não, a gente não gosta, mas faz parte da vida. E às vezes o tornar a vida leve é isso. Sabe? É você tornar a vida leve, cuidando do seu psicológico, do seu emocional. Sabe? Às vezes a gente tem os nossos problemas mesmo. Às vezes eu chego a pensar que eu sou meio fora da casinha mesmo, sabe? E tudo bem. Eu sei também que eu sou uma pessoa muito inteligente, uma pessoa abençoada pelo Senhor, e isso faz toda a diferença. Mas eu sei, hoje em dia eu tenho mais aquela coisa de que algumas coisas eu precisaria tratar no emocional e no psicológico, no sentido de, como que eu posso dizer? Muitas das vezes da saúde mental, entendeu? Pra gente descobrir, às vezes, patologias que lá atrás a gente não tinha essa oportunidade de descobrir, e hoje nós temos tantas informações e a gente vai descobrindo. Sabe? Mas eu louvo ao Senhor,
Porque na medida em que o tempo vai passando, o Senhor vai tratando com tanta coisa, gente. Sabe, com tanta coisa. Vai nos dando a saúde mental, vai nos dando o equilíbrio, vai nos dando a saúde espiritual, que sobretudo é a melhor e a necessária. Sabe? E é isso, gente, se trata disso. Sabe? Eu louvo ao Senhor por tudo que eu tenho vivido, apesar de muitas das coisas eu não ter escolhido, eu não ter aceitado literalmente, e não gostar também. Eu louvo ao Senhor até por aquilo que não gostei, pelas coisas que não gostei de acontecimento, porque elas ensinaram de alguma forma, sabe? Faz a gente ficar mais atenta com alguns detalhes, sabe? Com algumas coisas, com alguns comportamentos mesmo inerentes ao que nós temos. Mas uma coisa eu falo, gente, não mude para agradar ninguém. Mude porque Deus quer que você mude. Deixe que Deus te trate, mas não muda para agradar o outro. Sabe? O outro é uma consequência. E se a pessoa gosta de você, gosta da sua companhia, ela vai te aceitar do jeito que você é. Ela não vai querer te calar. Ela não vai querer tirar aquilo que é sua essência. Sabe? Para que você deixe de ser você para agradar aos outros. Não, gente, não faça isso. Sabe? Se for preciso, vai embora. Sabe? Abençoa e vai embora. A vida que segue. Sabe? Não mude para caber no mundo dos outros. Ah, eu sei, eu para ser aceita preciso mudar isso. Não, gente, mude se Deus permitir que você mude. Mas se Deus quer agir na sua vida dessa maneira, com a sua verdade, com a sua essência, do jeito que você é, mesmo meio fora da casinha, seja desse jeito. Porque se é Deus que está te usando, é isso que vai fazer a diferença. Porque nenhum de nós somos iguais, gente. Cada um tem a sua particularidade. E tenha coragem de ser você, sabe? Tenha coragem de ser você. Hoje eu louvo ao Senhor porque hoje o que Deus tem mais me dado é coragem de ser eu. Claro que você vai ponderando, vai equilibrando algumas coisas que estão aquém, sabe? Mas seja o que você é, não represente para ninguém, porque quem gosta de você vai te aceitar do jeito que é. Não adianta a gente fingir uma coisa que a gente não é, gente. Fazer de conta, sabe? Às vezes a gente passa uma vida inteira carregando um fardo que a gente poderia não carregar. A palavra do Senhor mesmo diz que nós temos que lançar sobre ele todo o nosso cansaço, todo o nosso fardo. Sou péssima em guardar versículo, tá bom, gente? Deve ser porque eu não leio tanto a Bíblia como deveria, né? Mas tudo bem. Então o que acontece, gente? Isso faz parte, sabe? Então, gente, é isso que eu queria deixar pra vocês, sabe? Nesse contexto todo aí do que falei. É isso, gente. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Assistam aí os meus vídeos, curtam, coloca aí sua opinião, sabe? Dê um like. Olha eu agora pedindo like, que chique. Pra ver se engaja e ajuda outras pessoas, sabe, gente? Às vezes tem pessoas que são muito orgulhosas, elas têm esse problema, assim como eu também tenho, né? Que tem muita coisa ainda que tem que ser tratada. Mas Deus quebrou muito do meu orgulho em algumas coisas, pra eu chegar até aqui. Porque se não tivesse quebrado, eu tava lascada, né? Mas eu sei que ele ainda tem muito a fazer, porque ainda tem, né, gente? Ainda tem, porque a gente é difícil mesmo como ser humano, né? Mas Deus abençoe a vida de vocês, tá bom, gente? Que Deus abençoe a vida de vocês. Quem for assistir o vídeo aí, né? Eu vou colocar lá. Às vezes eu coloco aqueles minutinhos, né? Que fica lá no shot, sei lá, né? E depois eu coloco lá no meu canal. Acompanha o vídeo inteiro, assiste, gente, vale a pena. Às vezes a gente aprende com o outro, sabe? A gente tem que ter humildade para aprender com o outro. Às vezes pode até ser umas baboseiras, aquilo que você achar que não edifica, ignora. Mas tenho certeza que vai te edificar, que vai ensinar você alguma coisa. Porque eu também aprendi. E eu passo aquilo que eu aprendi. Porque não dá pra falar de tudo, né? Porque não é tudo que a gente vivencia. Mas é isso, tá bom, gente? Tenham todos aí uma boa noite. Um ótimo final de semana. Uma semana abençoada aí. Que 2026 seja uma semana abençoada no Senhor. Sobretudo, gente, o Senhor em primeiro lugar. Que assim seja também na minha vida, né, Joel? Que o Senhor esteja seja o nosso primeiro lugar em nossas vidas. Toda a honra e a glória seja dada ao nome do Senhor. Que nós glorifiquemos ao Senhor com a nossa vida, mesmo que imperfeita, tá bom, gente? Porque está sendo moldada, está sendo tratada. Mas persista no Senhor. Porque Deus, Ele é bom. No final das contas, gente, todo mundo vai embora. Todo mundo pode nos deixar. Pode te deixar. Mas um que não deixa é o Senhor. E muitas das vezes a gente não entende isso. Porque às vezes ainda assim a gente consegue achar que está só. Todo mundo pode ir embora. Mas Ele não nos deixa, gente. Muito obrigado aí. Tenham todos uma boa noite. Beijos. Tchau, tchau.